Shalom, shalom! Hoje nós vamos fazer uma leitura e uma análise pontual do capítulo 1º do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele foi feito pelo rei Salomão, que era filho do rei Davi. O rei Davi era um homem temente ao Eterno, um homem que cumpria os princípios, os mandamentos. A sua vida estava fundamentada na palavra, em servir e em seguir ao Eterno. E o capítulo 1, ele é dividido em algumas partes, e nós falaremos dessas partes do capítulo 1 do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele vai nos ensinar de uma forma geral, do primeiro capítulo até o capítulo 31, esse livro vai nos ensinar da disciplina e da sabedoria. Quando eu entendo a palavra do Eterno, quando eu começo a cumprir os mandamentos, a cumprir os princípios, a vida começa a ter, começa a ser, na realidade, uma vida onde eu não passo por ela de forma automática. Quando nós nos alimentamos da palavra, nós conseguimos fazer análises diárias do nosso comportamento, do nosso pensamento, das nossas ações, porque nós não estamos sendo nós não estamos sendo levados como a manada. Nós não estamos indo de forma desenfreada. Então, o livro de Provérbios é um livro que, quanto mais eu leio, quanto mais eu medito, quanto mais eu paro para perceber os códigos, as chaves desse livro, eu consigo ter uma vida que vai rompendo diariamente, semana a semana, mês a mês, ano a ano, tá? Então, nós vamos ler e vamos estar meditando. Na primeira parte do livro de Provérbios, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 9, eu vou fazer toda a leitura, depois a gente faz uma análise dessa parte. Os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, ajudarão a aprender sobre sabedoria e disciplina. Palavras para expressar compreensão e conhecimento profundos, para alcançar uma vida sábia, disciplinada, fazendo o que é certo, justo e equânime, para dotar de prudência aqueles que não pensam e os jovens de conhecimento e de discrição. Alguém que já é sensato ouvirá e aprenderá mais. Alguém que já entende devolverá a habilidade de aconselhar bem. Entenderá os provérbios e as expressões obscuras, as palavras e os enigmas dos sábios. Verso 7. O temor a Adonai é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Meu filho, preste atenção à instrução de seu pai e não abandone os ensinamentos de sua mãe. Eles serão uma grinalda de graça em sua cabeça, uma medalha de honra em seu pescoço. Nós lemos do verso 1 ao verso 9 do capítulo 1º do livro de Provérbios. Logo no início da leitura, Salomão diz que o provérbio, ele vai te ajudar a aprender. Esse ajudarão aqui é futuro, ou seja, eu estudo hoje a sabedoria, eu estudo hoje de forma disciplinada a palavra e eu vou receber no amanhã. Eu aprendo e pratico. Então, percebo o que? O livramento, o reconhecimento. Eu percebo, então eu busco no Eterno, no capítulo, no início, eu busco no Eterno na primícia e então eu vou compreender.
Eu vou conhecer de forma profunda o que está acontecendo na minha ambiência, nos meus relacionamentos, com os meus filhos, com os meus negócios, com a minha vida, porque eu busquei entender e compreender de forma sábia, me dedicando em tempo, me dedicando em investimento a conhecer. Então, quando eu tenho o hábito da leitura de provérbios, quando eu tenho o hábito da meditação de provérbios, eu vou adquirindo conhecimento, sabedoria e entendimento. E aí eu vou continuar meditando. Então, se já tem habilidade para falar, falará melhor. Se já tem habilidade para aconselhar, aconselhará melhor. Se já tem habilidade para aprender, aprenderá melhor. Porque é isso que está dizendo logo no início dos versos. Aquele que busca o livro de Provérbios, aquele que busca entender, conhecer e praticar, irá receber no amanhã. Então você começará a ter ações comportamentais sábias. Por quê? Porque você meditou. Então você vai ajudar os jovens a serem disciplinados. Você irá aconselhar mulheres, homens a ter uma vida de forma sábia, conhecendo o seu comportamento. Porque muitos estão vivendo no automático, só estão respondendo a estímulos. Quando eu me alimento do livro de Provérbios, segundo o que está descrito aqui no capítulo 1, o que vai acontecer? Eu vou conseguir filtrar a minha mente. Eu vou conseguir analisar o comportamento, porque eu conheço a ação. Por quê? Porque eu meditei, eu me alimentei e eu busquei antes de fazer. E isso é muito precioso. A palavra diz que quanto mais eu buscar nesse livro, mais os códigos, mais os acessos me serão liberados. Por quê? Porque eu temo a Adonai. E o princípio do conhecimento, ou seja, quando eu obedeço ao Eterno, eu temi, eu obedeci, eu busquei, eu conheço. E quando eu conheço, eu sou sábia e disciplinada, então eu vou agir de forma diferente, eu vou manifestar de forma diferente, e então eu vou começar de forma meio que automática ao quê? A ouvir a instrução do meu pai, seja o meu pai físico, meu pai biológico ou o meu pai celestial. Então, quando eu escuto, o que é ouvir? Ouvir é prestar atenção. Quando eu estou atenta à voz do meu pai, eu recebo a instrução. O que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer e qual a razão de estar fazendo aquilo. Então, eu não ajo de forma automática, eufórica. Eu ouvi o meu pai. E aí, a minha mãe me ensinou. Ou seja, a Aru Arakodesh, o Espírito de Santidade, está me ensinando aquilo que eu recebi de instrução. Então, qual seria a ação prática disso? Eu busco a leitura de Provérbios, eu busco meditar na palavra do Eterno e então, depois da meditação, da oração, da prática, da leitura desse livro, aí então eu vou começar a agir. E quando eu ajo, eu vou agir em alinhamento com a palavra. Então, a Aru Arakodesh, ela vai me instruindo no passo a passo. É uma coisa constante, é uma coisa automática, é uma coisa que está dentro de mim. Por quê? Porque o princípio, a base foi o quê? A obediência. Eu obedeço a mandamento, sou instruído pelo Pai. Eu obedeço a mandamento, eu sou ensinada pela mãe. Eu obedeço o princípio. Eu obedeço a base, eu obedeço no início, então eu vou fazer o quê? Eu vou seguir tudo aquilo que a Torá está me dizendo para fazer, e então
Terá no meu pescoço uma medalha de quê? De honra. Por quê? Porque eu obedeci ao princípio da palavra do Eterno. Olha que coisa linda. Isso é maravilhoso. Na primeira parte, no primeiro capítulo, já deixa claro para nós. Teme a Adonai e você vai conhecer. Teme a Adonai e você vai entender. Teme a Adonai e você será prudente, porque em cumprir, obedecer e servir ao Eterno está a chave de todas as nossas perguntas. Todas as nossas perguntas. A chave é cumprir mandamento. A partir do verso 10, aí já é uma outra análise ainda dentro do capítulo 1. Meu filho, se os pecadores os seduzirem, não vá com eles. Olha a instrução do pai. A sedução é uma arma do inimigo. E essa arma é usada na mão dos pecadores. E quem são os pecadores? Aqueles que não cumprem os mandamentos. Então, aquelas pessoas que não cumprem os princípios do Eterno, elas vão tentar seduzir. Então, o Senhor aqui, ele está nos alertando. Fica ligado. Palavras que estão fora da Torá, situações que estão em desacordo com os mandamentos, com os princípios, são ações que vão te fazer pecar. Foge disso. Meu filho, se os pecadores o seduzirem, não vá com eles. Verso 11. Suponha que digam, venha conosco, vamos emboscar alguém e matá-lo. Vamos atacar de surpresa alguma alma inocente, só por diversão. Olha o que ele nos orienta aqui. Muitos são convidados a criar situações para trazer dor ao inocente só por diversão, por prazer carnal. Foge disso. Por quê? Aí o Senhor, ele diz que nós vamos ser seduzidos. Ele diz que a sedução é para capturar almas por diversão, por simples vaidade, ou seja, por algo vazio. Verso 12. Vamos engoli-lo vivo como Sheol, inteiro como os que descem a cova. Vamos descobrir tudo que ele tem de valor. Olha o roubo aqui. Vamos encher nossas casas com despojos. Joguem seu quinhão conosco. Vamos compartilhar a mesma carteira. Ações de roubo. Ações de tirar vantagem dos outros, ação de você ver que está prejudicando o outro, está ferindo a alma do outro e ainda assim fala, não tô nem aí, isso é maligno, isso é pecado, isso é prisão, isso vai conduzir, esse comportamento vai conduzir a sua casa a lugar de morte, a lugar de sepultura. Aqui o pai está instruindo, foge do pecador, foge daquele que tenta te seduzir, te trazendo prazeres superficiais que vão alimentar a sua carne, simplesmente por capturar um inocente. Não roube, não tire vantagem do outro. Se você é comerciante, não trabalha com margem abusiva. Se você é uma pessoa que trabalha com serviços, que os seus serviços não roubem a energia do inocente. Tenha práticas justas, tenha valores justos. Não se alimente disso. Por quê? Porque se você põe os seus pés nesse caminho, esses caminhos são do mal. Esses caminhos trazem dores para os outros. Olha lá, verso 17. Em vão é a armadilha se o pássaro pode enxergá-la. O que o pai está falando aqui conosco? Eu estou te advertindo. É uma situação de roubo? É uma situação de vantagem? É uma situação que você vai se beneficiar da dor do outro? Foge disso. Eu estou te avisando. Vamos falar de uma forma mais clara. Se é um relacionamento que a pessoa tem aliança, foge. Por quê? Porque essa pessoa não é para você. Se é um negócio que o outro vai ser prejudicado, vai ser roubado, foge. Por quê? Porque isso pode te trazer uma sensação
momentânea de diversão. Só que ao final isso é morte, é sepultura e é prisão da sua alma. Foge de negócios ilícitos, foge de palavras tolas, foge de conexões, de alianças que só tiram vantagem do outro. Pessoas que mentem, que enganam, que corrompem. Porque o Senhor está te advertindo. Se você já viu, para que você está caindo nisso? Se você já percebeu, não, eu vou porque todo mundo está indo. Não vá. Aí aquele conselho que toda mãe fala, você não é todo mundo, não faça, não pratique, não exerça isso. Verso 14, por isso fazem emboscadas contra si, derramando seu próprio sangue, tocaiando a si mesmo. Toda vez que você tirar vantagem de alguém em troca de benefício próprio, achando que está se dando bem, na verdade você está sendo capturado, a sua casa está sendo capturada e você será alvo de morte. Isso é muito sério. O pregador aqui nos orienta logo no início, não tire vantagem do outro, eu estou te avisando. Os caminhos, esses caminhos de pessoas ávidas por lucro, quem assim procede destrói a própria vida, é o verso 19. Inês, eu comprei isso aqui por R$1, mas tem quem pague 50. Eu vou me dar bem. Não, você não vai se dar bem. Você vai acabar com a sua vida, com a sua casa, com a sua descendência. Negócios ilícitos, tirar vantagem do outro, se alimentar das emoções do outro só para prazer momentâneo é cativeiro e é morte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Verso 20, a sabedoria clama em alta voz nas ruas e levanta sua voz nos locais públicos. Chamam as esquinas das ruas, eleva a voz nos portões de entrada da cidade. Aqui o pregador está falando que a sabedoria, que é um espírito, ela está falando em alta voz, ela está anunciando, ela está chamando. Verso 22. Por quanto tempo vocês, cuja vida não tem propósito, amarão a vida impensada? Por quanto tempo os escarnecedores terão prazer na zombaria? Por quanto tempo os tolos odiarão o conhecimento? Verso 23, arrependam-se quando eu reprovar. Derramarei sobre vocês o meu espírito e tornarei as minhas palavras conhecidas. Olha que coisa linda. A sabedoria está clamando, ela está advertindo. Para de agir sem pensar, para de agir sem conhecer, para de agir de forma desenfreada. Tenha disciplina, busque conhecimento, busque se alimentar da palavra da verdade. Eu, a sabedoria, clamo nas ruas, eu clamo nas cidades. Está falando com quem? Está falando com nós, com as pessoas. Eu estou buscando até quando vai agir sendo movido, sendo motivado por prazeres que você nem sabe por que tem. Me busca, eu a sabedoria. Se arrependa das ações de tirar vantagem do outro, se arrependa de agir sendo massa de manobra de um sistema, se arrependa de agir, de fazer as coisas pelo seu ponto de vista, se arrependa, se mova de forma consciente, busque a mim. Eu tô te chamando, eu tô te gritando, invista em mim. Isso é muito sério. Verso 24. Porque vocês não aceitaram quando eu chamei, e ninguém prestou atenção quando eu estendi a minha voz. Quando eu estendi a minha mão. Mas em vez disso, negligenciaram os meus conselhos e não aceitaram a minha repreensão. Eu, por minha vez, irei rir de sua aflição e zombarei quando o terror vier sobre vocês. Sim, quando o terror assolá-los como uma tempestade e o desastre abordá-los como um turbilhão, quando a angústia, a aflição atacá-los. Verso 28. Então eles me chamarão, mas eu não responderei. Irão buscar sinceramente, mas não me acharão.
Visto que odiaram o conhecimento e não escolheram temer a Adonai, recusaram meu conselho e desprezaram a minha reprovação. A sabedoria está gritando. O conhecimento está gritando, a prudência está gritando, só que a distração, o engano, o apego, as nossas vontades estão nos distraindo do caminho. E quando nós negamos a entender, quando nós negamos a instrução, nós seremos capturados e vamos sofrer. Gente, isso é muito sério. A sabedoria está dizendo que ela está clamando nas ruas. E como as pessoas não estão nem aí, elas vão colher o fruto das suas escolhas vantajosas, baseadas em emoção. Nós somos seres espirituais são levados pelo Espírito ao caminho que é Yeshua, a verdade que é Yeshua, a vida que é Yeshua, para realizar o propósito de Yahuwah, no lugar, na hora, no momento que o Eterno determinar. Mas quando eu, de forma imatura, de forma indisciplinada, escolho fazer as minhas vontades, que estão muitas vezes em desacordo com a palavra, eu estou escolhendo ser ignorante. Eu estou escolhendo, aqui no Brasil principalmente, nós temos acesso à palavra do Eterno. Nós temos acesso a bíblias, a livros, a podcasts, a pessoas muito sérias. A nos alimentar e a conhecer e a investir na sabedoria. O que é quando ela fala que ela está disponível, que ela está clamando nas ruas, o que ela está nos dizendo? Eu estou aqui. Esse vídeo do YouTube, as lives de Instagram, as palestras, as imersões, as mentorias, os livros, eu estou aqui disponível, clamando, me busca, mas vocês me negam. Vocês não querem me conhecer, vocês querem os seus prazeres, e os seus prazeres te levarão a cativeiros, os seus prazeres te levarão à morte, porque o verdadeiro prazer está em me conhecer, a sabedoria de Adonai. Porque quando você me conhece, eu vou derramar sobre você o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento, e você vai viver uma vida de paz, alegria, regozijo, justiça. Só que você quer a sua vontade contaminada. Então, quando você estiver na dor, quando estiver na adversidade, quando estiver sozinho se lamentando, você vai clamar a mim e eu não vou te responder. E sabe por quê que a sabedoria está sendo tão dura? Porque ela está dizendo que ela está te chamando o tempo todo. E você e eu estamos o quê? Negligenciando isso. Estamos fingindo que não estamos vendo. Não temos disciplina de leitura, não temos disciplina de oração, não temos disciplina de intercessão, não temos disciplina de ensino e queremos manifestar o reino. Como manifestar o reino se não busco o reino? Como manifestar o reino se não quero verdadeiramente o reino? Misericórdia. E aqui é muito forte isso. Por quê? Porque vocês tinham como escolher o princípio do saber, que é temer, e escolheram não temer. Vocês podiam se alimentar da palavra que estava disponível e vocês escolheram não fazer. Então agora vocês são reprovados diante de mim. Isso é muito sério, isso é muito sério. Olha aqui no verso 31. Então suportarão as consequências de seus próprios caminhos, serão sobrecarregados sobre os seus próprios planos. A errância impensada irá matá-los. Saia do automático. Controle pensamentos, controle sentimentos, controle suas vontades. Somos seres dotados de consciência, somos seres que temos capacidade analítica. Somos filhos do Eterno, devemos analisar situações, devemos tomar decisão de forma equilibrada. Tá muito feliz? Não toma decisão. Tá muito triste? Não toma decisão. As decisões devem ser tomadas de forma equilibrada.
Ora, analisa, ora de novo, medita na palavra, ora mais uma vez e então age de forma equilibrada, medindo os resultados, tendo como fundamento a palavra do Eterno. Por quê? Porque muitos estão vivendo consequências devastadoras, simplesmente porque agiram baseado nas suas emoções. Tem pessoas que casaram errado e hoje estão vivendo cativeiros porque, vou casar porque eu amo, porque ela é maravilhosa. Aí tá vendo o defeito ali, ó, aquele defeito que não dá para administrar e vai assumir uma responsabilidade baseada em emoção. O que aqui Provérbios capítulo 1 está nos orientando? Não viva de acordo com as suas emoções, não viva de acordo com o conselho dos ímpios, não se aliancie com pessoas que tiram vantagem, não seja guiada pelo seu sentimentalismo e emoção. Você sente? Claro que sente. E o que faz com o que sente? Você está percebendo o ambiente? Tudo bem, está percebendo. E o que faz com essa percepção? Se eu vejo e não faço nada, era melhor nem ter visto. Aqui, o pregador Salomão está sendo duro nessa parte de Provérbios. Ele está sendo muito enfático. A errância impensada irá matá-los, verso 32. E o excesso de confiança presunçosa dos insensatos o destruirá. Não, eu vou fazer porque eu acho melhor, eu vou pegar porque eu quero, eu vou casar porque eu vou fazer a minha vontade. Olha o ego aí, isso vai te matar. Verso 33, mas aqueles que prestam atenção viverão em segurança, imperturbáveis, sem temer nenhum mal. Aqueles que prestam atenção, olha que palavra-chave, prestam atenção. Observa as pessoas. Você que é solteira, observa o comportamento do namorado. Você que tem filhos, observa o seu filho. Você que tem esposa, que tem marido, né? Observa o comportamento. Age de forma estratégica. Qual que é a trajetória ideal dentro do capítulo 1 do livro de Provérbios? Qual que é o mover ideal dentro do capítulo de Provérbios, no capítulo 1? Primeiro, esteja disponível a aprender. Aprenda. Busque a sabedoria. Se alimente da sabedoria. E como eu vou me alimentar da